Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um roteiro, dessa vez é o nosso roteiro de número 14. A gente vai falar sobre polígonos. Vamos falar sobre a sua nomenclatura e a sua classificação. Esse tipo de matéria, né, de polígonos que a gente vai ver agora, referente à nomenclatura e classificação, ela pode cair em prova de duas maneiras. Normalmente a Liberato ela traz o enunciado que diz, olha, tem um retângulo, tem um trapézio, tem um triângulo equilátero. Ele não te dá a figura. Então você tem que saber quais são os polígonos para você então poder fazer a figura na hora da prova, então resolver a questão. Em outras questões, que não é o caso, eu não tenho visto pelo menos isso cair na Liberato, você tem uma figura qualquer e vai te pedir assim, de acordo com a figura tal, ela pode ser classificada em. Aí tem lá as opções, a gente vai ver um exemplo no finalzinho aqui do roteiro, mas é uma matéria bem tranquila, tá? É só você saber quem é quem e como eles se classificam. Então, como eu falo sempre, né? Para de enrolar e vamos começar? Pessoal, vamos acompanhar aqui pelo roteiro, tá? Quando a gente classifica polígonos, a gente está dando nome para eles. Então, é o quê? É um triângulo? É um quadrilátero? Em sendo um quadrilátero, a gente já viu na aula sobre perímetro e áreas, você tem vários tipos ali. Você tem o quadrado, tem o retângulo, tem o trapézio, que são tipos especiais de quadriláteros, tá? A gente vai ver aqui os tipos mais genéricos. Então, vamos começar aqui pelo roteiro. A gente, quando começa a classificar um polígono, o primeiro critério que a gente utiliza é o número de lados. Então, a gente já viu, a gente já conhece o triângulo, são 3 lados, tá? A gente já conhece também o quadrilátero, são 4 lados, tem todas aquelas formas que a gente viu no roteiro de áreas e perímetro. E agora a gente tem tipos a mais. Então, vamos ver que tipos são esses, né? Temos o pentágono, esse prefixo penta quer dizer 5, e lado, e gono, né, quer dizer lado, então 5 lados. Então, aqui no roteiro a gente pode acompanhar. Temos o pentágono, temos o hexágono, né, são 6 lados, o heptágono são 7, octógono são 8. Repara que sempre aqui o prefixo indica o número de lados, tá? Penta é 5, hex é 6, hepta é 7, octo é 8. Temos na sequência aqui o eneágono com 9 lados, o decágono com 10, o endecágono ou undecágono tem 11 lados. Temos depois aqui o dodecágono com 12 e o icoságono com 20, tá? É assim que a gente classifica o polígono em relação ao número de lados. Então é importante que você saiba essa classificação aqui. Agora nós temos uma classificação, gente, que leva em conta a regularidade. O que vem a ser isso? Quando que a gente fala que um polígono é regular? O polígono vai ser regular tão e somente se, né, se e somente se, vou botar assim, os seus lados e ângulos forem idênticos. Ou seja, eu tenho 3 ângulos iguais, se for um triângulo, com 3 lados iguais. Se for um pentágono, eu tenho os 5 lados iguais, tá? E os 5 ângulos iguais. Eu posso ter qualquer polígono em qualquer configuração de lado, tá? A gente pode ter um pentágono com números de lados diferentes, logo os ângulos também serão diferentes, mas para que eles sejam chamados de regulares, os ângulos, tá, tem que ser iguais entre si, é claro, né? Os ângulos que formam esse polígono, e também os lados. Todos, não basta ter apenas um. Para ser regular, eu tenho que ter uma igualdade entre os ângulos dessa figura e também os seus lados, o comprimento dos seus lados. Então vamos ver aqui, tá? A gente tem aqui o triângulo, repara que aqui eu tenho um triângulo equilátero. Aqui, para ser regular, os ângulos aqui internos, né, tem que ser iguais, assim como os lados também devem ser iguais. Isso vale, gente, para todas as figuras, tá? Então vamos pegar, por exemplo, aqui o pentágono. O pentágono, os ângulos internos também têm que ser iguais, tá? E os ângulos e os lados, né, também devem ser iguais. A Liberato não cobra, ela está cobrando classificação. Ela não está cobrando um conhecimento de vocês que pode ser que em outros concursos, né, não Liberato,
venham a cobrar, que pergunte assim, quanto vale o ângulo interno do pentágono? Isso nunca caiu, né? Então, eles estão te pedindo, te cobrando no edital, a classificação desses polígonos. Então, eu não vou entrar aqui no mérito de como se calcula o ângulo interno, o ângulo externo, o número de vértices, não. Isso a Liberato nunca pediu e não está também previsto no edital. Se caso venha pedir, é uma situação que cabe recurso da questão. Então, aqui, para ficar bem assentado, né? A regularidade, então, tem a ver com a igualdade dos ângulos e dos lados. Então, não esqueça isso. Se falar assim, a figura tem os 3 ângulos, os 4 ângulos iguais, por exemplo. Ela é regular? Depende. Se os lados também forem, tudo bem. Tá? Então, vamos seguir aqui com o nosso roteiro. Agora nós temos uma classificação aqui de polígonos entre convexos e não convexos. Vamos acompanhar aqui no roteiro, que aqui está bem mais explicado, né? Para saber se um polígono é convexo ou não, adotamos o seguinte procedimento. Se ao traçarmos uma reta que corte o polígono e esta reta apenas cruze o polígono em 2 lados, em 2 pontos, quer dizer, ele será convexo. Caso seja possível cruzar o polígono em mais de 2 pontos, ele será não convexo ou côncavo, a gente também chama de côncavo, tá? Então, o que isso quer dizer? Eu tenho aqui um pentágono, tá? Eu vou traçar aqui uma reta de ponta que cruze o polígono em 2 lados. Aqui, ele tem aqui um ponto, pegou aqui um ponto. Vamos pegar outra posição. Eu tracei para cá. Também tem aqui um ponto, aqui outro ponto. Pô, vou pegar agora aqui. Tem também um ponto e um ponto. Então, nesse caso aqui, polígono, em qualquer posição que eu venha cortar, gente, eu só vou cruzar esse polígono aqui em 2 pontos, tá? Essa reta, ela só vai encontrar o polígono em 2 pontos. Não vai ter mais do que isso. Então, ele é convexo, tá? Repara que quando eu estou falando convexo, eu não estou dizendo também que é regular. Ele pode ser convexo e não ser regular, pode ter lados diferentes. Posso ter aqui, embora essa figura se pareça com um pentágono regular, não estou afirmando que seja. Tá? Então, veja bem, são classificações que não quer dizer que estejam ali ligadas uma à outra. Eu posso ter um polígono convexo que não seja regular. Vamos ver agora aqui essa figura do lado. Vou traçar aqui uma reta. 2 pontos. Tá. Vou traçar aqui uma outra reta aqui. 2 pontos. Mas será que eu posso então afirmar que ele é convexo? Eu tenho que traçar, tenho que descobrir, assim, pegar se eu tiver apenas uma reta que passe por um caminho onde ele cruze mais 2 pontos, ele não será convexo. Então, olhando aqui a figura, se eu traço daqui até aqui, eu tenho aqui um ponto, 2, 3 e 4. Ele cruzou em mais de 2 pontos. Então, nesse caso aqui, ele é côncavo, ele é não convexo, porque eu cruzei em mais de 2 pontos. Então, essa aqui é a classificação que você tem que saber. No caso, como o nosso foco aqui é a Liberato, como eu falei antes, esse conhecimento, a Liberato, ela utiliza para poder narrar uma situação onde você vai ter que fazer uma figura e depois que você faz essa figura, você então vai ter que encontrar aquilo que ele quer, seja uma medida de um lado, seja uma área, seja um ângulo. Então, vamos ver aqui. Eu vou narrar aqui a situação, a gente vai ter figura embaixo, né? A questão pode falar o seguinte: dentro de um quadrado, ou seja, quadrado, você vai ter que saber que o quadrado é uma figura, é um quadrilátero, tá? Que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais, tá? Temos um triângulo equilátero, cuja base coincide com um lado do quadrado. Desta forma, calcule o ângulo formado entre o lado do triângulo, que não coincide com o quadrado, e o lado do quadrado. Então, veja bem, ele não deu a figura, ele narrou. Eu tenho um quadrado, tá? Então, eu tenho que saber que o quadrado, gente, possui 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. O quadrado, então, é regular, né? Ele é regular. É um polígono regular. Da mesma maneira também é o triângulo equilátero.
Então, eu tenho duas figuras ali que eu sei como é que é a cara delas, né? Um é assim, outro é assim. E monto, então, aqui a figura. Tem aqui o quadrado, tá? KLMN, e tem aqui o triângulo, KLO. Veja bem, eu sei que esse ângulo aqui todo, do quadrado, quanto que ele mede? 90 graus, é um ângulo reto. E sei também que esse triângulo aqui, por ser equilátero, né, quando mede cada ângulo dele, se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus, cada ângulo aqui vale 60. 60, tenho 60 e tenho também aqui 60. A questão pede para a gente achar esse ângulozinho aqui. É bem fácil, né? Você tem aqui, tudo isso aqui mede 90, tá? 90 vai ser igual a 60 mais um ângulo. Daqui você tira aqui o ângulo, vale 30, tá? Não precisa nem muito problema aqui. O importante é que você, então, tenha esse conhecimento dessa classificação, porque pode cair uma questão que não te dê a imagem da figura, como essa aqui, né? E você, então, vai ter que montar, você vai pôr um triângulo, um pentágono, o que é, e vai ter que resolver, tá bom? Agora aqui uma questão, um exemplo de uma questão que não costuma cair no Liberato, mas é bom que você saiba. É uma questão de análise daquelas classificações do polígono. Ela fala o seguinte: analisando o polígono abaixo, podemos classificá-lo como. Então aqui tem as opções. Ele é um hexágono convexo regular, um hexágono não convexo. Então vamos ver cada uma dessas aqui. A gente começa a classificar o polígono pelo número de lados. É um triângulo, é um quadrilátero, é um hexágono, o que é? Então vamos ver aqui. Quantos lados tem essa figura aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então ele é um pentágono. Tá? A princípio ele é um pentágono. Então não pode ser hexágono, não pode ser hexágono, tá? Não pode ser quadrilátero. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Fiquei com a opção pentágono convexo regular ou um pentágono côncavo irregular. Bem, a gente já viu como é que ele o que tem que acontecer para ele ser convexo, né? A minha reta só pode cruzar dois pontos. Então, olha, aqui cruza dois pontos, aqui dois, mas se eu pegar daqui até aqui, eu tenho 4 pontos, igual aquele exemplo que eu dei lá em cima. Então, ele não é convexo. Além do mais também, os ângulos são diferentes. Você observa isso é muito claro isso aqui. Observa que esse ângulo aqui é um ângulo agudo, tá? Bem pequeno. Esse aqui do dentro, né? Pô, é um ângulo que mede mais do que é superior a um ângulo reto, né? A um ângulo de 90 graus. Então, são ângulos aqui diferentes. Então você chega à conclusão de que essa figura aqui é um pentágono côncavo irregular. A gente pode chamar de côncavo ou não convexo. Esse tipo aqui de questão não costuma, até hoje não caiu na Liberato, né? Pode ser que caia, mas o que eu quero alertar vocês com isso, tá? Dá uma lidinha de novo nessa classificação, se atenta para o fato em que situação ele é regular, ele não é regular. Lembra do seguinte: regular está ligado a uma identidade de ângulos e lados, ou seja, uma igualdade. Os ângulos internos, todos eles, devem ter a mesma medida, tá? E ele também deve possuir, os lados também devem ser iguais, o mesmo comprimento também, tá? Se for isso, é regular, tá? E com relação a ele ser ou não convexo, é aquela regrinha de traçar a reta. Você vai ter que traçar não só uma posição, uma posição aqui é, mas a outra não é. Tem que imaginar que existe uma posição, existe uma reta que eu possa traçar que cruze mais de dois pontos no polígono? Tem. Se tem, não é convexo. Tem que ser apenas 2 pontos para que ele possa ser dito como convexo. Tá? Então, esse roteiro aqui é um roteirozinho bem breve e a gente está seguindo com nossos estudos. Até amanhã, depois no máximo, eu vou estar colocando o roteiro número 15, que é o último roteiro referente ao edital, e depois daí
a gente vai começar a ver as questões. No roteiro 15, então, vou dar umas instruções para que a gente possa continuar o nosso trabalho com base na resolução de questões. E, por fim, eu quero agradecer os comentários que eu tenho recebido, né? Esse trabalho foi idealizado para poder ajudar você que tem dificuldade na matemática e que, nesse caso do Liberato, está estudando para esse concurso. Eu tenho recebido muita mensagem, fico muito feliz, porque realmente é o propósito desse trabalho, é ajudar você. Com o meu conhecimento, o que eu sei, essa oportunidade de poder compartilhar com vocês, me deixa muito feliz, quanto mais quando eu vejo o resultado. Comecei esse trabalho em 2018, apenas com a resolução de questões, e teve muita gente que entrou em contato, que disse que estudando apenas pelas questões já conseguiu ser aprovado. Então decidi aumentar ainda mais o escopo desse trabalho fazendo esses roteiros. Então, muito obrigado a você que está acompanhando esse trabalho. Peço que você também divulgue um amigo seu que vai também fazer essa prova, ou então que está estudando essa matéria no ensino fundamental, porque é muito importante. Eu fico muito feliz em ver que esse trabalho está dando frutos. Isso é muito importante, que a gente fica mais motivado a fazer cada vez mais e melhor. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui. Eu te espero no roteiro número 15. Até lá, bons estudos e fica com Deus.